Bom dia a todos, bom dia a todas. A minha comunicação nesta mesa, ela nasceu de um desafio posto pela professora Ivânia. A professora Ivânia e a Taíde, elas querem por força me colocar no mundo da comunicação, mas eu, como indisciplinado, não consigo aprender comunicação. Nós achamos um meio termo nessa história, e eu vou falar então de cartografia de oralidades, comunicação e uma temática que eu trabalho muito, que é o patrimônio, na Amazônia Marajoara. Eu vou então abrir, já que é cartografia de oralidades, eu vou abrir com uma poética. O Dalcídio Jurandir, que é muito conhecido de nós, romancista, literato da Amazônia, ele também produziu algumas poesias incrivelmente talhadas. E uma delas me parece traduzir um pouco desse meu desafio de discutir cartografia de oralidades como formas de comunicação e patrimônio. Ele diz assim: nasci vendo lendas e milagres, entre feitiçarias e batuques, nascido em meio de um mocambo e de uma taba, olhando o vulto branco do conquistador. Nasci no vilarejo solitário, onde fazem o açaí, vinho encantado, que só valem beber nas cuias sagradas, na terra onde nasceu minha mãe. Fazem cantando e amando ao sol e ao luar, com que os caboclos bebem o açaí. Trouxe a energia pagã do bacurizeiro, o sabor musical das marés arquejantes, o espanto do luar que ouviu as cobras grandes, o feitiço da água verde, onde dançam os botos, e o milagre triunfal de todas as vozes virgens da terra, de toda a virgindade indômita da raça, da inocência do meu canto animador, minha voz que é chula e núbia, que é maracá, tambor, estridos de tacapes, silvos de flechas, violas e batuques, voz de vela ao vento e de búzios da mata, voz que arfou no meu sangue e estalou em meu verso, que se ergue ao sonho novo do universo e é como o canto do meu descobridor. Esses versos de um poema sem nome, escrito por Dalcídio Jurandir e recuperado pelo professor Paulo Nunes, eu começo então apresentando um pouco do lugar de onde eu venho dialogando, o lugar de onde eu nasci, para onde eu tenho transitado e com quem eu tenho dialogado, para fazer um pouco dessa cartografia de oralidades. Para quem não conhece, nós tradicionalmente vimos falar que uma das regiões da Amazônia chama-se Ilha de Marajó. Implodindo com essa ideia de ilha, porque não é uma ilha, geograficamente não é uma ilha, mas é um imenso arquipélago, geohistoricamente, socioculturalmente, é uma grande zona de contato que troca saberes, histórias, práticas de oralidade, modos de comunicação com o Maranhão, Belém, Cametá, Macapá e a Guiana Francesa. Nessas rotas de contato, desde o período pré-colombiano, populações de tradição oral, de variadas nações indígenas, trocar entre si saberes, cosmologias e práticas patrimoniais, portanto, comunicacionais, para construir essa história social da Amazônia.
Eu, então, procurei nessa comunicação reunir, ainda que de modo fragmentário, experiências de pesquisa, trabalhando com narrativas orais, sejam elas captadas da boca de narradores marajoaras, sejam elas captadas de textos escritos, para fazer um pouco dessa cartografia. Mas antes, me permitam situar para vocês o que é que eu venho pensando para esse desafio. Esse é um texto provisório, o culpado dele é a professora Ivânia, como eu disse, eu pretendo avançar, mas eu vou trazer um pouco da discussão epistemológica ou teórico-metodológica, que é uma questão nova que nós temos enfrentado, eu, professora Taíde, e aí nós temos aqui na plateia a Fernanda, que vai defender no dia 30 uma dissertação incrível, chamada de Cartografias Moventes, e nós temos nos debruçado nesses estudos para pensar, não cartografia, pode passar, como somente uma construção geográfica. O termo cartografia, vocês já viram que eu não consigo ficar sentado, né? É um problema. Vem do grego e significa mapa, tá? De charts e grafia de escrita. Então, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudos dos mapas. Essa, então, é uma leitura primeira. É a leitura mais convencional. A cartografia, então, seria um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que intervêm na elaboração dos mapas a partir dos resultados das observações diretas ou da exploração da documentação, bem como da sua utilização. A partir dessa perspectiva física, geográfica, nós temos deitado uma discussão de cartografia baseado nos estudos de Deleuze e Guattari, e depois Boaventura de Souza Santos, Eduardo Glissant, e de maneira mais profunda no Jesus de Martim Barbeiro, para pensar pesquisas no mundo amazônico, implodindo com certas convenções que formaram o pensamento moderno e, portanto, racional e cartesiano. Então, me permitam, cosmologias de populações, de tradições orais, irrompem das letras dalcidianas, reconstituindo diferentes conexões geohistóricas e socioculturais, capazes de narrar experiências humanas, quase sempre postas à margem da escrita dominante e do cânone literário. Nestes versos que abrimos esta comunicação, recuperados pelo professor Paulo Nunes, estudioso das poéticas dalcidianas, em folhas soltas do arquivo Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, acompanhamos um canto de revelação, de processo de construção, de identificações culturais do próprio poeta, da sua gente, da sua cultura e da sua história. Nascido então o Dalcídio, em 1909, em Ponta de Pedras, e falecido em 79, no Rio de Janeiro, município de Ponta de Pedras, cravado entre campos e florestas marajoaras, filho de pai de descendência portuguesa e mãe negra, entre aspas, ele mesmo diz, de um pretume que a deixava amorosa, Dalcídio narra, com a força da linguagem regional amazônica, uma história em que a tradição oral revela-se como um modo de vida. Portanto, na Amazônia, a oralidade não é apenas um modo de comunicação, mas ela é também um modo de vida. Ela é um modo de comunicação e ela é um grande patrimônio imaterial que constrói materialidades. Dalcídio permite-nos, então, acompanhar tradições orais como práticas comunicacionais e patrimoniais na cultura amazônica, conforme assinala o belga Jan Vazina,
sobre o poder da oralidade nas civilizações africanas, aprendemos que, abre aspas, ele nos diz, uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diário, mas também como meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderia chamar de elocuções-chave. Um outro intelectual, agora africano do Mali, chamado Rampa Teba, num texto intitulado A Tradição Viva, ele diz uma coisa fundamental para nós que trabalhamos com letras, literaturas e comunicações. Entre as nações modernas, onde a escrita tem precedência sobre a oralidade, onde o livro constitui o principal veículo da herança cultural, durante muito tempo julgou-se que povos sem escrita eram povos sem cultura, sem história. Felizmente, esse conceito começou a mudar a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a Unesco, preocupada em organizar saberes, histórias e tradições de populações que foram formadas em matrizes orais e continuam reproduzindo, construindo a sua história, a sua vida, a partir dessas transmissões, a Unesco organiza um grande estudo e o mundo africano é um dos territórios para onde uma série de pesquisadores voltam a sua preocupação. Na Amazônia, Marajoara, a tradição oral, em diálogo com compreensões de Maria Antonieta Antonassi, podemos dizer que não se restringe somente à fala, mas a toda uma gama de gestos, cantorias, modos de expressão, disposições corporais, musicalidades, ritmos, rituais, práticas e atitudes que ganham significados no corpo do grupo e pelo grupo, transmitindo códigos de comunicação e identificação de gerações entre gerações. Mas quem são, então, esses marajoaras? Qual processo de mestiçagem os conformou? Vejam, volta um mapa do Marajó para mim. Esse. Então, essa região marajoara, ela é conformada por nações indígenas Aruã, Pixi-Pixi, Cajuá, Marauaná, Sacaca, Caiá, Araris, Anajás, Mapuá, Mamaianazes, Guaianá, Chapona, Pacajá, Camboca, gestando uma ampla zona de contato com outros lugares e gentes de e além fronteiras. Então, essas muitas nações, misturando-se com portugueses de variadas localidades, e mais em seguida com nações africanas de Angola, Congo, Guiné, Benguela, Cabinda, Moxicongo, Macuá, Caçange, Carabá, de origem banto, e Minas do patrimônio imaterial, o seu modo de vida continua ainda hoje muito forte, desenhando e construindo outras escritas, outras arqueologias, outras visualizadas via transmissão oral. Então, não era trabalhar com a oralidade apenas como a ausência do escrito, mas era uma postura acadêmica, como diz a Fernanda, ao fazer cartografias moventes. É uma postura de pesquisa, no caso dela para trabalhar comunicação, e eu para trabalhar história na Amazônia. A partir daí, então, eu vou trazer um pouco para vocês como é que eu fui construindo essa ideia de cartografia. Assim, nossa leitura do trajeto de pesquisa que vai de 2002 a 2012, constituída no corpo a corpo, com diferentes narradores e narrativas, traz à tona uma rede de interlocução que fomos construindo com trabalhadores rurais, carreteiros, marreteiros, romeiros, foliões,
religiosos, leigos engajados, pajés, pais de santos, benzedeiros, moradores diversos. Com isso, pretendemos recompor em percursos de memória, inspirando-se na cartografia de Martim Barbeiro, porque nos ensina que é preciso ultrapassar a representação da fronteira para construir imagens e relações dos entrelaçamentos, dos caminhos em fugas e dos labirintos. Quando eu procurei reunir que grupos étnico-raciais conforme então essa Amazônia Marajoara, era para dizer que nós somos todos misturados. Portanto, sofremos influências de variados lugares e nos apropriamos a partir do nosso lugar, a partir da nossa cosmologia, dos saberes que os outros nos transmitem. Essa aprendizagem, ensinada pelo Barbeiro, ajuda a captar os espaços praticados, como nos ensina o Michel de Certeau, como constitutivo de um mapa comunicacional decolonial. Vejam, eu estou usando decolonialidade na perspectiva do Walter Mignolo, que ensina que agora é preciso você mergulhar por dentro do modo de pensar, de viver, por dentro da cosmologia do grupo que você trabalha, não se apropriando de uma teoria de fora para encapsular as narrativas de dentro. Então, esse mapa comunicacional decolonial, culturalmente talhado por narrativas orais que desfiam experiências humanas em amplas e dinâmicas zonas de contato. Deste modo, o palco dessas histórias vividas e representadas apresenta-se num trajeto plural, intercultural, descontínuo, imprevisível, indutivo, aberto e em conexões com memórias que contiguamente fazem confluir oralidade escrita, rural urbano, passado presente, mediatizada por questões e construções do nosso tempo presente. Então, a partir dessa visão, eu vou agora trazer para vocês um pouco de narrativas orais que eu fui captando nesse corpo a corpo com moradores, quando eu comecei a fazer o mestrado. Bem, Melgaço era a cidade que eu tinha eleito para trabalhar no mestrado, era o mestrado de História Social da Amazônia. Desculpe, era História Social e o foco era a História Social da Amazônia, na PUC de São Paulo. E eu comecei então a estudar uma série de teóricos da cidade, só que eu vivi um dilema e uma crise. Os teóricos da cidade não conseguiam falar sobre a minha cidade. E aí a minha orientadora dizia, só tem um jeito, é você mergulhar na sua própria cidade. E daí então, dialogando com esses teóricos, naquilo que era possível, e descartando aquilo que não me servia, eu comecei a ler a história desta cidade como uma cidade floresta. Por quê? Geralmente, o pensar a cidade, a urbe, parte-se de uma ideia de um planejamento ocidental, sistematizado e racional, onde você disciplina as ruas, constrói instituições, instaura poderes de fiscalização, de legislação, de execução de obras, mas a cidade não é só assim. E na Amazônia e no Marajó, ela é muitas vezes anteriormente desenhada por tradições orais, saberes, patrimônios que migram com essas populações quando deixam a floresta. Então eles vão impregnando nessa cidade toda uma sensibilidade, todo um saber que vai revelando uma outra cartografia física e, portanto, sociocultural. Daí eu então comecei a interpretar Melgaço como uma cidade floresta. E fui buscando, tanto nas narrativas, quanto em documentos da delegacia de polícia, e era incrível, a delegacia de polícia me trazia coisas inacreditáveis. Por exemplo, os moradores, na década de 60, quando a cidade começa a nascer, iam reclamar porque o vizinho X roubou um pato, porque o vizinho Y
roubou tantos paneiros de açaí. Então, os crimes da cidade não eram os crimes de uma dita vida urbana tradicional, era típico de uma cidade floresta. E daí eu fui buscando nessas narrativas e encontro um grande sujeito histórico, líder político, uma figura paradigmática que costura todas as histórias da cidade. E esta figura é São Miguel Arcanjo, o padroeiro do lugar. Bem, eu era, naquele tempo, historiador. Acho que hoje eu não sou mais, porque eu acho que o que não é, porque eu não consigo saber de fato o que é que eu sou. Bem, não tinha tempo histórico, não tinha mais tempo histórico a minha pesquisa, porque implodia, via tradição oral e memória, eu implodia com o recorte temporal que geralmente o historiador elege. Eu partia dos anos 60, só que a memória recuperava o período colonial e o período anterior à colonização. E eu embarquei então nesses tempos. Mas, para discutir a cidade, eu localizei, a partir da relação com moradores, duas narrativas. Uma delas, um dele me contou o seguinte, eu perguntei a ele, seu Benevenuto, por que Melgaço entrou em decadência em 1930? Ele disse assim, foi nesse dia do derradeiro ano, quando Melgaço ainda estava bonito, a procissão de São Miguel ia entrando na igreja. Ah, meu filho, eu não quero o claro dessa luz. E São Miguel olhou assim para trás, olhou e se endireitou. E o que foi e o que não foi? Foi um tumulto de choro. Passado alguns dias, o município caiu. Bem, eu peguei aquela narrativa e eu fiquei em pane, porque eu não conseguia analisar. O que esse morador me dizia com esse santo que olhou para trás? Mais adiante, seguindo, eu encontro uma outra narrativa que me conta o São Miguel que suava. Começaram a dizer, diz o morador para mim, que um certo dia, São Miguel estava suando, que era uma coisa horrível. Aí eu era moleque, eu fui lá com Dorinho, um amigo meu, e disse assim, Dorinho, mano, me diz uma coisa, que esse suor do santo? Bora lá ver esse suor do santo. Chegando lá, pois não é mesmo, que o santo estava suando, que era uma coisa horrível. A madrinha Bené, a zeladora da igreja, pegava um pano e enxugava o santo e depois torcia. Sabe quando a gente toma banho, que está calor, a gente sai do banheiro com o corpo evaporando, assim era o suor do santo. Passado alguns dias, o município se libertou. Bem, aí eu tinha uma narrativa, que o santo olhou para trás e prenunciou os tempos de desgraça. E eu tinha uma outra que o santo suou e era a emancipação. Eu disse, esse santo não pode ser desprezado. E eu então vim com esse santo. No meu livro, No A Margem dos Marajós, tem um tópico que eu chamo de Sinais da Memória, São Miguel Arcanjo e os prenúncios da história de Melgaço. E eu fui então mostrando como esses moradores via toda uma formação sociocultural baseada na transmissão oral, na religiosidade, eles não conseguiam contar a sua história descolado de suas crenças. E era preciso voltar o olhar para essa forma de pensar, de viver e de transmitir saberes e patrimônios. Bem, seguindo então nessa trajetória, pode passar para mim? Pode passar agora, pode passar. Trabalhando então com a festa de São Miguel, aí eu mergulhei no São Miguel de ponta a ponta e localizei cantadores e tocadores da folia do Santo Padroeiro, que passam 45 dias percorrendo os rios do município, esmolando e indo com a folia, o santo e outros tocadores. Eles cantam 7 cantorias, eu perguntando, pode passar, esse é o seu Manuel Tavares, o seu Manuel Braga já falecido, e o seu Noronha, que é negro. Eu perguntando ao seu Noronha, eu disse assim, como foi que surgiu a folia? Ele disse assim, foi o meu pai que inventou. Ele via as coisas e colocava na cabeça e depois soltava na língua. Que tal? Tradição oral, performance e modos de construção da vida e de comunicação.
Bem, eu comecei a trabalhar as cantorias, acompanhei eles durante muito tempo, eu tentava transcrever e eu não conseguia transcrever, gente. Não dava para transcrever. E aí eu sentava com esses tocadores, e aí eu tentava pedir para eles os versos, eles não conseguiam me dizer os versos, se eles não cantassem toda a cantoria. O que isso nos revela? Que na tradição oral, nós não separamos a escrita ou a oralidade da performance e da musicalidade. São dimensões interconectadas. E eu fui então percebendo que essa era uma forma de explicar o mundo. Por isso que quando você encontra narrativas sobre a cobra, narrativas sobre determinados ditos mitos ou lendas, esses termos são questionáveis e muitas vezes criticados, você sempre vê água, céu, terra e ar bricolados. Foi o saber cartesiano, eurocentrado, que saiu fatiando, assim como fatiou as áreas do conhecimento. Como é que está? 5 minutos. Pela primeira vez eu estou conectado. Então, eu vou terminar essa minha cartografia descontínua e fragmentária com uma última narrativa para mostrar para vocês como que, a partir dela, essas populações continuam ainda hoje traduzindo seus modos de vida, se comunicando, construindo patrimônios e revelando-se para o mundo. Me permitam. Vou voltar então ao Dalcídio Jurandir. Essa foi uma narrativa já da época do doutorado. Uma análise maior sobre isso está na revista Amazônica do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Federal. O Dalcídio Jurandir escreveu 10 romances. 11, 10 do ciclo do Extremo Norte, e um deles chama-se Três Casas e um Rio. Tem um momento em que a negra Amélia, com o Alfredo, que é o personagem principal, vai acompanhar a chegada do boi bumbá. E entre as apresentações dos dois bois, um era caprichoso e outro garantido, inacreditável. Isso aparece nos nomes. E ele está escrevendo isso na década de 50, 40, 50, esse romance. Vejam, ela incorpora uma entidade africana e canta este canto. Era a queixa do rio a cobra, sua mãe que o abandonava. O rio se lamentava soturnamente no meio do mato. Cobra grande, não me abandone. A cobra crescia nas águas. O rio secava, os estirões largos outrora se estreitavam e as margens se fundiram, balançando nas redes dos cipoás. Cobra grande, não me abandone. A cobra dormia no fundo do rio e de repente deu um urro. Vou-me embora para as águas grandes. Então os peixes, todos os bichos, os caruanas, as almas dos afogados, os restos de trapiche, as montarias também seguiam para as águas grandes. Os restos de cemitério que tombavam na beirada também partiam para as águas grandes. Adeus ó limo da cobra grande, adeus ó peixe, adeus marés, tudo indo embora. Resumindo, ela vai mostrando que, se a partir da cantoria dela, recuperado pelo Dalcídio, se no imaginário europeu, ocidental e letrado, nos ensinaram que a cobra é a tentação, a danação, no imaginário indígena e africano, ela é a fertilidade. Quando a cobra parte, o rio fica morto. Se vocês olharem os motivos ornamentais da cerâmica marajoara, vocês vão ver sempre o ventre materno e dentro uma cobra, que significa fertilidade. Então, para terminar a minha análise, eu sou nascido no interior de Breves e migrei para Melgaço em 83.
e de lá eu construí toda a minha trajetória lá. Venho de famílias de tocadores e cantadores. Meu pai também foi filião, tocador de ladainha, e muita contação de histórias. Eu fui, então, formado nessas tradições orais. Morando em Melgaço de 83 a 2007, ali eu constituí um pouco da minha história de vida, ou a maior parte da minha história de vida. Fui aluno e fui professor, e fui por 14 meses, em 2001 a 2002, secretário de Educação. De dia 1º, se não me falha a memória, há uma semana, o município de Melgaço vem sendo bombardeado, porque ele é o pior município para se viver no Brasil, segundo o IDH. E então, como fiz uma pesquisa sobre Melgaço, eu fui convidado a dar uma série de entrevistas e explicar o porquê deste baixo IDH. A minha análise é a seguinte: é preciso interpretar internamente e externamente. Primeiro, o que é o IDH e quem o formula? Qual é a base que orienta uma avaliação das sociedades que foram formadas a partir de tradições orais, que foram formadas a partir de outras cosmologias? Não quer dizer que elas não dialoguem com o escrito, com o urbano, com o ocidental. Mas, geralmente, o IDH, ele avalia 3 elementos. Um, que é econômico, que é renda, e 2, que é social, que é longevidade e educação. Os saberes locais não aparecem. Portanto, se eles não aparecem no IDH, o que acontece? Essas populações são taxadas de analfabetas. Melgaço foi noticiado como um município que tem 12 mil de analfabetos. Independente das manipulações do censo para captação de recurso, tem um dado importante: o modelo de escola que chegou no Marajó e na Amazônia, isso mostra que não serve. O MEC, para implantar uma escola, ele diz o seguinte: tem que ter 21 a 25 alunos. Volta a imagem do mapa do Marajó. O mapa do Marajó. Como que você implanta uma escola num município que você passa 15 dias para dar conta de mapeá-lo? Melgaço está bem aqui, na ponta, são 6 mil quilômetros quadrados, as populações não moram na cidade. O MEC e o IDH pensam que todo mundo mora numa vida urbana. São Caetano do Sul, uma das analistas disse assim: mas é muito fácil, é um município urbano de 3 mil habitantes, que tem só 2 escolas e todo mundo estuda e tem empresas. A história social da Amazônia, das muitas explorações, também da malversação do dinheiro público, das irresponsabilidades, gestou essas desigualdades. O que eu quero dizer? É preciso uma leitura por dentro, é preciso ter sensibilidade para pensar o currículo, a escola e a formação do professor. É preciso pensar que as temporalidades do mundo amazônico são outras. O IDH de Melgaço, independente de ser o mais pobre, revela que esse modelo de desenvolvimento humano para o país, homogêneo, ele não serve. A população de Melgaço fez uma série de manifestações, muito corretamente, cobrando da gestão atual, mas também tem débitos nossos, que somos filhos e trabalhadores, mas ao mesmo tempo a insensibilidade dos poderes estaduais e federais para pensar um outro modelo de desenvolvimento. Então, é preciso refletir isso nesse mundo amazônico ou em sociedades que foram formadas a partir de uma outra lógica, a partir de outras racionalidades e, portanto, a partir de tradições orais. É isso.